Vamos lá, quarto e último bloco, pessoal. Fechamos o bloco anterior, lembrando que nesse último bloco, como sempre, vamos abordar o final do conteúdo e vamos abordar algumas questões concursais de exame da ordem, tá? Para a gente fazer a relação do conteúdo das normas penais com a prática. Vamos lá. Fechamos o terceiro bloco falando do artigo 207, tá? Do aliciamento de trabalhadores, etc, etc. Vamos entrar agora no capítulo do artigo 208, que é o capítulo que trata dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Tá? Aqui um contexto que traz a questão de impedir cerimônia funerária, destruir caixão, tudo isso é crime. Tá? Por mais que muita gente achasse que não fosse. Vamos lá. Então esse capítulo ele traz a questão dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Artigo 208 a 212 do Código Penal. Tá? Bom, o artigo 208, ele aborda a questão do ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Quando eu falo ultraje a culto, estou falando de culto, tá? O culto que está sendo feito em respeito às pessoas que estão partindo, etc, etc. Tá? Então, ultraje, qualquer algo desse tipo vai configurar o crime do artigo 218. Vamos ver a redação do artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente. Para vocês, talvez que não saibam, tá? Escarnecer é desfazer, é algo desse sentido. Tá? Desmerecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Aqui existe casos de exemplos clássicos. Tá? A pessoa debochar de alguém porque ela é crente, como diz por aí, ou porque é evangélica, ou porque é ubandista, ou porque é qualquer a seara que seja, tá? Em função da crença dela, religiosa. Alguém impedir, perturbar uma cerimônia religiosa de qualquer uma dessas opções que eu citei. Tá? Vilipendiar publicamente algum objeto religioso dessas situações vai configurar o crime de ultraje a culto, impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208 do Código Penal. Tá? A pena base desse tipo de crime é de detenção de 1 mês a 1 ano. Veja que é uma pena leve, dificilmente alguém vai ter algo de confiabilidade, algo de configuração grave em cima de uma pena base dessa. Tá? Mas a pena é essa, de 1 mês a 1 ano ou multa. Neste caso, a multa não é automática. Veja bem. Quando a pena nos apresenta a detenção de 1 mês a 1 ano ou a multa, é que, por ser uma pena leve, o juiz pode interpretar que vai se aplicar uma multa, ao invés de detenção. Tá? Para vocês terem essa compreensão já desde o início. O mesmo parágrafo 208 nos apresenta um parágrafo único no seu contexto, que diz o seguinte: se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. Ou seja, a pena base do 208 é de detenção de 1 mês a 1 ano. Tá? Se houver o uso de violência nessas situações que eu relatei, a pena é aumentada de 1/3 da pena base e não tem nada a ver com a pena da respectiva violência. Por quê? Porque ele vai ter a pena base do crime, tá? De ultrajar, oculto, impedimento, e vai também ter o somatório da pena respectiva à violência que ele aplicou. Se ele aplicar uma lesão corporal leve, ele vai responder pela pena de lesão corporal leve. Se ele aplicar uma lesão corporal grave, vai responder pela mesma. E se aplicar uma lesão corporal gravíssima, também responde pela mesma. Ou seja, o grau de violência utilizado, a densidade do efeito da ação que ele iniciou, da ação crime, vai a fazer com que ele tenha, de acordo com a gravidade, a sua pena sancionada. Tá bom? Eu trago um exemplo para vocês aqui. Zombar, ridicularizar, ofender vítima em razão da sua fé, da sua função religiosa, porque é padre, rabino, pastor, freira, etc. Quaisquer uma dessas opções é passível de configuração no artigo 208 do nosso Código Penal. Tá bom? Bueno, seguindo, vamos migrando ainda para a questão perturbatória de cerimônia. Artigo 209, ele aborda a questão do impedimento ou perturbação de cerimônia funerária. Aqui especificamente falando de cerimônias funerárias. Tá? A redação diz o seguinte: impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Qualquer situação que o cara impeça, perturbe enterro ou cerimônia funerária, a pena é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa.
Neste caso 209, a pena pode ser aumentada. Tá? E pode haver concurso de crimes. Lembrando vocês que concurso de crimes é quando há mais de um crime que vai no contexto interagir. Então, o aumento de pena está refletido no parágrafo único do artigo 209, que diz o seguinte: se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3 sem prejuízo da correspondente violência. Então, se houver 209 uso de violência para impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária, vai se aumentar a pena em 1/3 mais a pena correspondente à violência utilizada. Tá bom? Bom, pessoal, 209 foi isso. O 210, ele fala da violação de sepultura. Tá? Para quem alguém achou que violar sepultura nunca foi crime ou não é, está muito enganado. É crime com tipificação penal. Aonde está isso? Artigo 210. Então, o artigo 210, na sua redação, diz o seguinte: violar ou profanar sepultura ou urna funerária, que é a gaveta. Tá? A pena específica para este crime: reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, qualquer ato de violar ou profanar sepultura, vai haver punição com pena base de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Neste caso, não é uma multa, é a multa automática. Tá? 211. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Destruição, subtração ou ocultação de cadáver. Tá? Artigo 211 do Código Penal, que tem na sua redação a seguinte frase: destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Então não é o cadáver inteiro, pode ser uma parte do cadáver ou parte dele. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Perdão. A pena, reclusão de 1 a 3 anos mais a multa. Tá bom? Artigo 212 e último artigo da aula de hoje, para fechar esse capítulo. Lembrando que o artigo 212, ele vai fazer o fechamento do título 5 do capítulo 1. Tá? Do capítulo 2, melhor dizendo. Tá? Então, nós vamos fechar dos crimes contra o respeito aos mortos, fecha no artigo 212, que é a referência a vilipêndio a cadáver. Tá? O artigo 212, sua redação, nos traz o seguinte: vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Pena base, detenção de 1 a 3 anos mais a multa. Tá? Então, vilipendiar cadáver ou suas cinzas terá a pena base de detenção de 1 a 3 anos mais a multa. Tá bom, pessoal? Aqui fechamos o conteúdo específico dos crimes contra o respeito aos mortos. Tá? Eu trago para vocês agora 3 questões concursais para a gente abordar sobre o tema trabalhado na aula de hoje. Tá bom? A primeira questão traz referência aos crimes abordados no início dessa aula, que fala da violação de direito autoral. Questão concursal no qual a chamada é a seguinte: analisando o tema da violação de direito autoral, marque a opção errada. Então nós temos 4 opções para identificar qual delas é a errada. Vamos lá. A primeira assertiva, a letra A, diz o seguinte: o sujeito passivo, tá sempre referendo ao crime fazendo referência ao crime de violação de direito autoral, por óbvio. Assertiva A: o sujeito passivo será o autor da obra, seus sucessores, bem como aqueles que têm os direitos autorais cedidos. Certo ou errado? Perfeitamente certo. O sujeito passivo do crime de violação autoral é sempre o autor da obra ou os seus sucessores, caso esses não estejam mais aqui ou não estejam mais condições de fazê-lo, ou quem tem os direitos autorais sobre determinadas obras. Perfeito, a letra A está correta. A letra B: a ação nuclear do tipo consiste em violar, transgredir, ofender direito casual. Pessoal, o que está estranho aqui? Nós estamos falando do crime de violação de direito autoral, portanto, a ação nuclear do tipo do crime de violação de direito autoral não é ofender direito casual, mas sim ofender direito autoral. Veja que pega ratão e a FGV nos apresenta. Tá? Então a questão está errada, assertiva B, a assertiva a ser marcada como a errada é a assertiva B, que é direito autoral e não direito casual, como a questão apresenta. Mas vamos ver a C e a D também. A C diz o seguinte: o crime será qualificado se a violação consistir em reprodução total ou parcial com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo. Perfeito. A violação de direito autoral vai ser qualificada se for feita para lucro, tá? Seja pelo meio que for. Tá certo a C. A D: caracteriza o crime
de plágio, a utilização indevida de imagem de obra e a reprodução não autorizada. Perfeito. Tá? Falei para vocês na explicação. O plágio é aquela questão de utilizar indevidamente uma imagem ou reproduzir alguma coisa não autorizada, uma música, uma obra, alguma coisa do gênero. Portanto, nessa primeira questão, a ser marcado como errado é a letra B. Segunda questão concursal. A chamada da questão é a seguinte: assinale a alternativa que não configura crime contra a organização do trabalho. A abordagem que fizemos anteriormente. Essa traz 5 opções e dessas nós temos que marcar que não configura crime contra a organização do trabalho. A assertiva A diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a exercer ou não exercer arte, ofício, profissão ou indústria. Isso aqui configura com toda certeza crime contra a organização do trabalho. Portanto, a assertiva A está correta. Assertiva B: abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho ou a participar de paralisação de atividade econômica. O fato de obrigar alguém a abrir ou fechar também configura crime. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho configura crime estabelecido contra a organização do trabalho. Letra D: participar de sucessão ou abandono coletivo de trabalho praticando violência contra a pessoa ou contra a coisa. Perfeitamente configurado como crime de organização do trabalho. E a letra E, por óbvio, é que sobrou, diz o seguinte: frustrar, mediante fraude ou violência, direito não assegurado pela legislação do trabalho. Pessoal, pega ratão dos mais simples. Frustrar, mediante fraude ou violência, direito assegurado pela legislação do trabalho. Porque se o direito não for assegurado pela legislação do trabalho, nós não estamos em crime nenhum. Nós não estamos indo contra lei nenhuma. Tá? Então, nessa segunda questão, a assertiva a ser marcada como assertiva que não configura crime contra a organização do trabalho é a assertiva da letra E, tá? Porque essa traz que frustrar mediante fraude e violência de direito não assegurado pela legislação do trabalho. É direito assegurado pela legislação do trabalho. Última questão da aula de hoje faz referência à questão do sentimento religioso e respeito aos mortos, aos quais abordamos há pouco tempo atrás. A chamada da questão diz o seguinte: assinale a alternativa que não configura crime contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. Temos 5 opções, dentre estas, tem uma que não configura crime contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. A letra A, assertiva diz o seguinte: impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Isso configura claramente crime contra o sentimento religioso ou respeito aos mortos. Letra B, vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Configura crime. C, escarnear de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Falei antes, configura crime. Letra D, violar ou profanar coroa de flores. Pessoal, aonde está escrito que é crime violar ou profanar coroa de flores? Tá? Essa aqui até dormindo dá para responder, barbada. Então, assertiva a ser marcada como a que não configura crime contra o sentimento religioso e respeito aos mortos é a assertiva letra D, porque ela diz que violar ou profanar coroa de flores. Não, é violar ou profanar sepultura ou urna funerária, não coroa de flores. Tá? E aí, só para configurar, destruir ou subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Configura, assertiva aí configura crime contra o sentimento religioso e respeito aos mortos. Portanto, a assertiva a ser marcada é a D, porque não tem nada contra a coroa de flores, tá bom? Pessoal, fechamos a aula de hoje aqui. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar as videoaulas. Fico à disposição pelos canais de comunicação institucionais, também pelo meu WhatsApp pessoal, tá? Até a próxima aula, um grande abraço.